Olá pessoal, como é que anda a vida? Tá tudo bem com vocês? Como é que tá tudo bem? A gente vai ver um pouquinho da teoria do Haskell hoje e nós vamos começar entendendo sobre os tipos de dados e como eles funcionam, ok? Toda vez que você tem uma expressão, essa expressão ela vai ser avaliada. Quando ela vai ser avaliada, esse valor vai ser armazenado. Esse valor que é armazenado, ele tem um tipo, e esses tipos eles podem ser classificados de várias formas e agrupados de várias formas, ok? Como é que os dados eles são definidos em Haskell? Eles são definidos com declarações de dados. Por exemplo, nesse caso aqui a gente tem a declaração do tipo booleano. Booleano é o falso ou o verdadeiro. A gente chama isso aqui de construtores de tipo. Tá? Então, o nosso tipo seria o tipo bool e ele pode ser falso ou verdadeiro. Você pode ter mais informações sobre um tipo colocando o info lá no GHCI. Eu posso perguntar, o que é o booleano? E aí ele vai me dizer isso daqui, ó. O booleano, ele é construído com falso ou verdadeiro. Ele está definido lá no ghc.types. E o booleano, ele também obedece a todas essas classificações. Como no Java a gente não tem a herança, a gente poderia dizer que o booleano, ele é limitado, ele é bounded, ele pode ser lido, ele pode ser mostrado, ele pode ser enumerado, ele é ordenável e eu posso fazer conta com o booleano. Tá? Então é isso que ele diz, o booleano obedece a todas essas regras, tá bom? Então eu vou criar o meu próprio tipo aqui seguindo essa regra. Então o meu tipo vai se chamar humor. O meu humor vai ser construído com feliz ou triste. Eu posso estar feliz ou triste. Para que essas informações possam ser impressas, eu vou dizer que isso deriva, como se fosse uma herança, né? Deriva de mostrável. Então, feliz e triste são informações mostráveis. Se eu colocar isso aqui no meu GHCI, eu já tenho que, se x for feliz, o Haskell que é esperto, já vai entender que o x é do tipo humor. E agora, como eu tenho um tipo, eu posso fazer conta com o meu tipo. Eu posso dizer o seguinte, então vou fazer aqui uma função mudar de humor. Mudar de humor recebe um humor, um valor, e vai fazer o seguinte. Se mudar de humor receber feliz, ele vai retornar triste. Se mudar de humor receber triste, ele vai retornar feliz. Então, eu posso dizer que que a minha função mudar humor, aqui como se fosse o escopo do C++, tá certo? Ele vai receber um humor e vai retornar outro humor. Esta aqui é a declaração da minha função, o que é que ela faz. Então, bora testar o nosso código. Então, se eu tentar mudar de humor feliz... Peraí. Pronto, estava com lixo no resto do arquivo. Se eu mudar humor feliz, eu vou ter triste. E se eu mudar humor de triste, eu vou ter feliz. Então, eu posso ter uma função piorar humor. Piorar humor, independente do que receba, vai retornar triste. Então, minha função piorar humor recebe qualquer coisa e retorna humor. Então, se eu piorar o meu humor de 5, como é qualquer... Peraí que eu não carreguei, não. Piorar o humor 5, triste. Piorar o humor de banana, triste. Então, não interessa o que aconteça, eu vou ficar sempre triste. Porque o meu humor está sempre piorando. Vamos ver agora os números inteiros. Os números inteiros pertencem à classe integral. Integral, ela é como se fosse a nossa superclasse de dois tipos de números. Os inteiros e os integer. A diferença entre eles é que os inteiros representam os números inteiros de ponto fixo.
por exemplo, com 8 bytes, 16 bytes. E o integer é um número de tamanho arbitrário. Ele pode conter aqueles números gigantes de qualquer tamanho e o Haskell vai alocar memória suficiente para eles. Quando a gente cria uma variável, a gente pode definir o tipo dela quando a gente está fazendo a atribuição. Eu posso dizer que x recebe um 5 e ele vai guardar assim. Por exemplo, se eu colocar aqui x recebe 5, provavelmente ele vai definir que x é um número. Info x é um número. Mas eu posso dizer que x recebe 5, sendo 5 um int. E aí ele vai guardar x é um inteiro. Se eu pedir informações sobre o int, ele vai me mostrar que o int eu consigo fazer conta, é ordenável, é numerável e todos os outros. Só que int tem limites. Int é bounded. Como ele tem tamanho fixo, ele pode ir para um tamanho máximo e para um tamanho mínimo. E ele tem um limite, esse limite é o número máximo e o número mínimo que ele suporta. Quando você está no C, por exemplo, você tem o maxInt. Aqui você tem uma função, o minBound, que ele verifica qual é o mínimo de qualquer coisa que seja limitável. Então, por exemplo, se eu perguntar qual é o mínimo de um int, ele vai dizer minBound. Acho que eu tenho que importar. Import ghc.int minBound de int. Beleza. Então, esse daqui é o mínimo de um inteiro. Qual é o mínimo de um boolean? Bool. O mínimo de um boolean é falso. Só que se eu perguntar para ele qual é o mínimo de um integer, ele vai dizer que não pode, porque integer não é limitável. O número acomoda qualquer quantidade de caracteres. Então, eu posso dizer, por exemplo, que x é um inteiro. Esse int, por default, são 16 bits, tá certo? Eu posso, por exemplo, dizer que o meu x vai ser um 5 armazenado com um int de 8 bits. Então, agora, se eu perguntar qual é o mínimo de um 5 de 8 bits, minBound de int 8, ele vai dizer que é 128. O máximo, maxBound, é 127. Então, se eu tentar pegar o 127 mais 1, só que como inteiro de 8 dígitos, ele vai arredondar, né? Vai converter, jogar para o outro lado, porque não cabe dentro de um inteiro de 8 dígitos. Vamos agora para números de ponto flutuante, tá? Quando eu fiz x recebe 5, ele colocou o meu x por default como um número. Info de x. Você pode entender o num como se fosse a superclasse de inteiros e fracionados. Então, eu posso fazer qualquer coisa com um número. Eu não posso fazer qualquer coisa com inteiro. Por exemplo, se eu perguntar, o que é que o operador de divisão faz? O que é que o meu operador de divisão faz? Ele vai dizer o seguinte, olha, o meu operador de divisão, ele precisa de um número que implemente eu quero falar na interface, carregando as coisas, que implemente fracionado. Então, eu preciso de algo que seja fracionável para poder realizar a minha divisão. Então, se eu fizer o seguinte, 5 dividido por 2, ele vai carregar 5 como número, ele carrega 2 como número e ele faz a divisão numa boa. Só que se eu tentar pegar um inteiro e dividir por 2, por exemplo, eu vou pegar o 5 como um inteiro e dividir por 2, ele diz, não posso, porque para realizar a minha divisão, eu só posso fazer divisão com números fracionados. O default, o tipo padrão de ponto flutuante do Haskell é o double. Se você colocar que x vai ser 6.5 e perguntar qual é o valor de x, ele vai te colocar aqui no GHC fracionado. Mas se você fizer, por exemplo, aqui, t recebe 5, 5.5, ele já coloca o valor default dele como double.
Então, essa limitação, a gente chama, essa limitação que a gente viu aqui em cima, do info barra, de limitação da classe, é o constraint, é um limitador da classe. Esse número A que eu estou recebendo aqui, ele precisa implementar, ele precisa ser alguém que implemente fracionado. Então, não vou conseguir dividir um booleano, não vou conseguir dividir um inteiro, mas eu vou conseguir dividir um double, porque double implementa fracional. Vou conseguir dividir um número, né, que é mais genérico, que também implementa fracionado. Quando a gente faz operações de aritmética básica, por exemplo, querendo saber se x, se 5 é igual a 5, ou 5 é menor do que 4, ou 5 é maior do que 4, para poder fazer a comparação de igualdade e diferença entre tipos, por exemplo, t é 5. O meu x vai ser saber se t é igual a 5,5. Então eu posso... Deixa eu tirar isso daqui. O meu x vai ser um booleano. Esse número que está bem aqui, o meu t, double, para que eu possa fazer esse tipo de operação aqui, saber se ele é igual ou diferente, maiúsculo, ele tem que implementar o EQ, para que eu possa saber se eu posso comparar os elementos igual ou diferente. Para saber se ele é maior ou menor do que 5,4, ele tem que implementar o ORD. O que é que o ORD faz? Ixi, um monte de coisa, né? O ORD, ele tem que implementar menor, menor igual, maior, maior igual. Tem que ter, ele tem que ser capaz de operar sobre o máximo, sobre o mínimo. Só que o mínimo dessas coisas que ele precisa é o menor igual. Tá? Então, isso daqui é o ORD. E para saber se duas coisas são iguais, eu quero saber se t é igual a 5,5. Eu tenho igual ou diferente. Eu tenho o tipo EQ. Se eu perguntar o que é info, só aí, tá? O que é o EQ, ele vai me dar todas as regras e vai dizer o tipo EQ é um limitador e eu preciso da implementação do igual e do diferente. E dado um valor, a comparação entre dois valores do tipo EQ, isso vai me dar um booleano. Dois valores do EQ para o igual vai dar um booleano, dois valores do EQ para o diferente vai me dar outro valor. Se a gente for tentar ou testar, a gente pode verificar se os vetores são comparáveis e ordenáveis. Aqui ele vai dizer, ó, é mostrável, eu posso mostrar, é dobrável, eu posso aplicar uma operação de fold. E aqui é o que a gente queria, ó. Eu posso comparar utilizando menor ou maior um vetor, e eu posso verificar se dois vetores são iguais. Então, olhar para essa informação me diz que eu posso fazer isso. Será que um 2 é igual a um 2? E eu sei que esse operador se aplica porque a classe vetor ela aceita ser comparada, que ele vai dizer verdadeiro. E se eu tentar isso daqui, ele vai dizer falso. E se eu perguntar, esse daqui é menor do que esse? Opa, verdadeiro. E agora? Um 3. Ele vai dizer falso, justamente. As strings são vetores, então a mesma coisa de David é menor do que Fernanda, e é o que faz sentido, porque o D vem antes do F. Então a gente vê que vetores também obedecem a essas regras. Tudo que obedece a uma regra precisa implementar todas aquelas funções, então eu posso aplicar as funções dentro daquela classe. Ok, se first e second não for suficiente, você pode implementar suas próprias funções para tuplas com mais de um elemento. Então vamos chamar aqui a nossa função primeiro. Os pattern matching que a gente já aplicava em vetores também funcionam com tuplas. Eu posso dizer, se eu receber uma tupla que tem A, B e C, a minha função primeiro vai retornar A. A minha função segundo
de A, B e C vai retornar B. E a minha função terceiro de A, B e C vai retornar C. Então, esse é o modelo da função primeiro, esse é o modelo da função segundo, esse é o modelo da função terceiro. Então, aqui eu estou dizendo, para qualquer A, B e C que eu receba como uma tupla, eu vou retornar o tipo A. Tá bom? Isso são os tipos. A, B e C aqui são os tipos. Então, agora eu posso fazer, agora que eu tenho isso daqui pronto, eu posso fazer o seguinte. Quem é o segundo de cuscuz, ovo e carne moída? Eu tô com fome. O segundo é o ovo. Quem é o primeiro aqui? É o cuscuz. E o último vai ser carne moída. Vamos ver um pouquinho agora sobre tuplas. Tuplas são tipos de dados construídos com um parêntese, separados por vírgula e que podem ter dentro dele tipos distintos de dados. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um 5, que vai ser do tipo inteiro, um vetor, que vai ser do vetor de caracteres, banana, e um ponto flutuante, 4.5, que vai ser um double. Então, vou armazenar isso daqui em tup. E aí ele já me diz, já mostra para mim que eu tenho um inteiro, um vetor de caracteres e um double. Poderia colocar isso aqui como integer. Então, eu tenho um inteiro, um vetor de caracteres e um double. Para tuplas de 2 elementos, eu tenho uma função especial, que é a função vírgula. A função vírgula é a função que pega 2 valores, 4 e ovo, e gera uma tupla a partir desses 2 valores, 4 e ovo. Para tuplas de 2 valores, existem outras 2 funções especiais, que é a função first e a função second. Então, vou guardar aqui a caixa, minha caixinha de ovos. Tudo bem? Eu posso perguntar quem é o first de caixa e quem é o second, né, de caixa. Então, rodando isso daqui, eu vou ter quem é a caixa 4 ovo, quem é o FST de caixa é o 4, quem é o SND de caixa é o ovo. Então, para a gente terminar, algumas coisas interessantes. A tupla você pode ter vários elementos. Na tupla você pode ter nenhum elemento. Só que na tupla você não pode ter uma tupla de um elemento só. Isso é convertido para o elemento. Se eu tentar fazer uma tupla só com o 4, isso vai ser convertido de volta para o 4. Você olha esse tipo de construção aqui, você pode logo se perguntar, ué, por que alguns tipos de construção eles me definem que eu tenho que ter um inteiro, que eu tenho que ter um float, e outros eu não passo esse tipo de informação? Existem 2 tipos de construção, tá? O que a gente chama de construtor paramétrico e o constrained. Esse daqui é o tipo paramétrico. Ele diz que não importa o A, não importa o B, não importa o C. Qualquer tipo vai funcionar aqui. Qualquer tipo vai dar certo aqui. Não importa qual A, qual B, qual C. Independente do tipo do A, do B e do C, se eu tiver a minha função primeiro, ela vai retornar o tipo do A. Mesmo que isso aqui fosse X, Y, Z. Aqui eu não estou falando dos valores. Aqui eu estou falando dos tipos, tá? Por exemplo, se eu fizesse isso aqui estaria errado, porque eu tenho 3 coisas que podem ser de qualquer tipo aqui. Então, se eu tenho x, y, z, isso aqui tem que me retornar o tipo do B, o tipo do segundo parâmetro. Isso é o que a gente chama de paramétrico. Limitante, né, o constrained, é quando eu digo que, olha, eu tenho uma função
uma função soma que recebe x e y e vai fazer x mais y. Ele diz, olha, isso daqui tem que ser números, y mod 5. Opa, só que os meus valores, eles têm que implementar, eles estão limitados, né? Eles precisam, eles são obrigados a implementar a interface fracional. Então eu digo, olha, seja um tipo fracional A, eu vou receber o primeiro parâmetro A, o segundo parâmetro também do tipo A, e eu vou deixar um fracional. Se, por exemplo, ao invés disso aqui eu utilizasse uma função de módulo, né, aí eu não vou poder, porque módulo é uma operação entre inteiros e não entre frações. Aqui eles, opa, o A agora, o primeiro parâmetro tem que ser fracional, e para eu poder realizar a minha operação de módulo, o segundo ele precisa implementar na verdade eu falo implementar, mas é ser uma instância de integral, que pode ser um int ou um integer, mas ele precisa ser uma instância de integral. E o x precisa ser uma instância de fracional para que essas operações aqui elas casem. Okay? Então isso aqui é o que a gente chama de passagem de parâmetro, né? Limitante, isso daqui paramétrica. Aqui eu coloco os limites e aqui eu simplesmente digo que qualquer parâmetro é válido. Vamos ver um pouquinho sobre curry agora. Não é aquela comida não, tá? É curry de encarrilhado. O Haskell, como naquele vídeo que vocês viram lá no começo do semestre, ele sempre aceita um único argumento por vez. Um único parâmetro por vez vai sendo processado. Por exemplo, se eu tenho a minha função soma, que recebe x e y, e faz x mais y mais 1. Eu posso fazer essa aplicação, guardar soma, aos poucos, tudo bem? Aqui eu vou pegar quaisquer números, eu vou receber o primeiro número, depois eu vou receber o segundo número, e só então eu deixo um número. Se eu fizer isso daqui, soma 4 vai ser soma, a minha função soma, só que recebendo apenas o 4. Esse 4, você pode imaginar que ele entra como x, ele é guardado aqui nesse valor e ele fica esperando a nova invocação. Então, a minha função soma 4 é a função soma que recebeu 4 e ainda está faltando um parâmetro. Então, ela ainda vai receber um inteiro para retornar um inteiro. Então, eu posso fazer isso. Aplicar as funções, né, em pedaços, porque ele vai guardando um parâmetro por vez. Então, minha função soma 4. Agora, se eu fizer soma 4 com 3, ele vai jogar isso daqui para cá, e aí eu vou ter 4 mais 3 mais 1. Aí eu vou ter 8. Soma 4 com 1. Tá? Uma curiosidade, se você conhece C++, isso é muito parecido com a operação de bind. Você tem como ter uma função que recebe múltiplos parâmetros. Por exemplo, a função soma que recebe um x e o y. E você consegue fazer um bind e inverter os parâmetros ou fazer a tua função soma já ficar com um parâmetro fixo ou pendurar os parâmetros na função para que eles sejam sempre invocados como uma nova função. Então, isso daqui é legal. Vamos ver um pouquinho sobre operações parciais. A gente já tinha visto que nós podemos, em alguns casos, omitir parte dos nossos parâmetros. Por exemplo, a nossa função soma x com y pode ser colocada como x mais y, ou eu posso aplicá-la de forma parcial, x mais. Mas para informar que essa função ela é parcial, eu preciso colocá-la entre parênteses. Essa minha função parcial, ela pode tanto faltar parâmetro do lado esquerdo, quanto faltar parâmetro do lado direito. Só que isso nem sempre é comutativo. Por exemplo, se eu pegar a função
2 elevado. Eu vou ficar faltando o parâmetro, por exemplo, minha função aqui, pote 2. Minha função 2 elevado, né? Pote 2. Minha função 2 elevado. Se eu tenho essa função e eu fizer um pote 2 de 3, eu vou ter 2 elevado ao cubo. Vai me dar 8. Só que se eu fizer ao contrário, se eu mudar a ordem aqui, eu não vou ter mais 2 elevado ao cubo. Isso daqui não é mais pote 2, isso daqui é o quadrado. Então, a minha função quadrado agora, ela está pegando o operador e colocando do meu lado esquerdo. Então, se eu fizer o quadrado de 3, eu vou ter 3 ao quadrado, que eu vou ter 9. Legal?